PNL. No curso de Programação Neurolinguística, nós falamos mais ou menos uns 11 princípios, mas como é um curso de hipnose, nós vamos reduzir uns 3, 4 princípios que são os mais importantes, que a gente vai entrar em outros assuntos, que são mais direcionados à hipnose. Então, nós temos modelos na cabeça e nós funcionamos assim. Quando Richard Bandler e John Grinder estudaram a mente humana e estudaram os modelos do sucesso, eles perceberam que algumas pessoas têm uns princípios que diferencia essa pessoa de sucesso dos demais. Tipo assim, por que alguém que fala assim, eu sempre me ferro, o que eu estou vendo é a verdade. Tipo, esse cara meio que se ferra bonitinho. Agora, quem tem o princípio, o que eu estou vendo pode ser que não seja verdade. O que eu penso pode ter formas melhores de pensar. Então, esse cara, com certeza, ele vai estar aberto a aprender mais e ele vai ter muito mais probabilidade de ter o controle de si mesmo e dos processos que estão à sua volta. Então, o princípio ele serve para balizar isso. Ele serve para dizer ou para construir um mapa de como funciona a nossa cabeça e a cabeça do outro. E qual que é o princípio que você vai encontrar em todos os livros de programação neurolinguística? É um princípio fabuloso, que também mudou muito a minha forma de pensar, mudou muito a minha vida. O mapa não é o território. Só tem que anotar isso. O mapa não é o território. O que é o mapa não é o território? Quer dizer que o mundo que a gente vê não é o que a gente vê, é o que a gente acredita que é. Então, como que a gente faz para entender como é isso? Imagine que 3 pessoas entram numa floresta. Um biólogo, um médico, um artista, um pintor e um lenhador. Então, o biólogo, o que ele vai fazer? O que ele vai ver nessa floresta? Vai ver toda a biologia e vai ficar fascinado por essa. Ele vai enxergar a biologia só. Agora, se o pintor vê a floresta, o que ele vai fazer? O pintor vai ver as árvores, vai pintar o lago, a floresta, as árvores, as flores. Ele vai fazer isso. E o lenhador, o que vai fazer com a floresta? Vai falar, nossa, eu vou cortar todas essas árvores, fazer lenha, fazer madeira. Não é assim? Então a vida e as coisas que nos rodeiam é uma floresta. E o preparo que a gente tem, o que a gente aprendeu, vai definir os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos. Então, o que a gente vai pensar, o que a gente vai sentir, o que a gente vai fazer, vai estar direcionado pelo quê? Pelo nosso pensamento. Então, o mapa não é o território. Então, o que nós vemos não é realmente aquilo que é. Por exemplo, se você vai comer uma macarronada bolonhesa, o que é macarronada bolonhesa? Macarronada bolonhesa é macarrão com molho vermelho e almôndegas. Se você ir em 10 restaurantes diferentes, algum deles vai ser igual? Não. Um macarrão vai estar duro, outro macarrão vai estar mole, um molho vai estar mais vermelho, outro molho vai estar mais aguado, outro molho vai estar mais forte, outra carne vai ser gorda, outra carne vai ser magra, a carne vai ser de soja, outra vai ser vegano, outro vegetariano, outro vai fazer carne de aquele que faz o chá, como que é? Tem umas proteínas aí que o pessoal usa para fazer a imitação da carne. Então nenhuma vai ser igual. Então o mapa não é o território. Não quer dizer que macarrão à bolonhesa vai ser algo saboroso. Vai depender de quem fez, quem está fazendo, e vai depender do lugar que você vai consumir isso.
Já conseguiram sacar como que isso acontece? Por que isso influencia muito? Porque quantas vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa é chata, nojenta, não sei o quê. Espera aí que tocou o alarme aqui, eu vou ter que... Eu estou numa chácara, no meio do mato e alguém apareceu. Ah, já desligaram, tranquilo. Então, quantas pessoas falam assim, ah, a pessoa é horrível e tal, né? E daí vai conhecer e a pessoa é maravilhosa. Ela é tão legal e tão simpática que ela se torna linda, maravilhosa. Um exemplo disso, em 2017, fizeram um filme muito legal, que é A Bela e a Fera. A Bela e a Fera, quando você vê no primeiro momento a fera, fala assim, nossa, que horrível, e essa mulher tão bonita. E daí vê o príncipe lá do bairro dela que queria ele, e daí o cara fortão, bonitão, loiro, de olho azul. Não, de olho verde, porque o meu é azul. Então, daí fala, nossa, você vai dar aquele cara bonito e tal, e ela não gosta dele. Mas daí quando vê o caráter do príncipe lá e o caráter da fera, em meia hora de filme que você está assistindo, já começa a torcer. Não, ela tem que ficar com a fera, não precisa nem virar príncipe. De tão legal, de tão maravilhoso que esse cara é. Então, isso é entender que o mapa não é território. Aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou percebendo, que eu estou escutando, pode não ser aquilo que eu estou imaginando dentro da minha cabeça. E o que eu imaginar dentro da minha cabeça, se eu achar que uma pessoa é ruim, eu vou tratar ela muito mal. Se eu imaginar que uma pessoa é legal, simpática e que pode ter assim uma relação muito bonita comigo, eu vou tratar ela maravilhosamente, com flores e carinhosamente. Não é assim o nosso comportamento? Então, e o que acontece? A gente comete muita injustiça, porque às vezes julga errado, pensa errado. Então, esse é o princípio. O mapa não é o território. Traduzindo como o nosso preconceito. Preconceito é uma merda. E por que nós estamos falando isso? Porque Richard Bandler e John Grinder, quando eles estudaram os modelos de sucesso, eles viram que o cara não tinha isso. Ele via tudo, tudo que acontece, as situações, as pessoas, como uma criança vê a coisa, com uma inocência. E quando a gente vê sem criar preconceitos, a gente está mais aberto a entender o que realmente aquilo significa, o que realmente aquilo é. Entendi. Entendeu? Eu posso começar a fazer umas perguntinhas desse assunto? Pode fazer sim. Não são muitas, não. É só porque aí começou... Agora a gente entrou no assunto, né? Assim, mais especificamente. Isso. Aí, eu vou voltar nesse assunto do segundo agora, mas eu queria ter uma perguntinha do primeiro. Pode fazer. É só quando você detecta... Como que você faz esse trabalho? Às vezes eu falo crenças limitantes, mas você explicou com outros termos aí. Quando a pessoa acredita que, por exemplo, se doar sangue vai, misturar o sangue, vai... É aquela coisa, né, que não deveria doar sangue para alguns tipos de pessoas, de religião, etc. Então, quando acontece isso, e você pega um cliente que está com esse tipo de crença, assim, como que você faz, então, através da PNL, para mudar essa concepção? Ou não muda, ou só esclarece? Não, a gente não vai mudar nem esclarecer. Pelo rapport, a gente... Eu pergunto, se você lembrar, logo a primeira vez que eu te atendi, eu perguntei que religião que você era. Porque eu não tenho problema nenhum trabalhar, porque às vezes o testemunho de Jeová eu tenho clientes que são testemunho de Jeová, e ele quer trabalhar a oratória dele, ele quer desbloquear a fala em público. Então só vou trabalhar o que ele pediu, e vou saber como ele pensa e respeitar os pensamentos dele. O congregação cristã, geralmente eles têm muito problema de relacionamento, né? De autoridade, de pai, mãe, igreja. Então, ele vem trabalhar relacionamento.
daí eu trabalho só aquilo que ele pediu. Eu nunca trabalho a religião da pessoa. Mesmo porque eu tenho um conceito assim, que religião é como uma jangada. Você está fazendo um caminho, daí você encontra um rio, você não consegue passar porque ele é fundo, então você pega, corta várias madeiras, faz uma jangada, atravessa esse rio e continua o seu caminho. Você não vai levar a jangada nas costas porque é muito pesado. É uma montoeira de pau, não é? Então você deixa ali. Então esse é o conceito que eu vejo assim, que a maioria, os líderes mais de mente aberta, eles entendem isso, que não é a religião que salva. Como Jesus não falou que não era ele que salvava, mas era a própria pessoa. Então o caminho nosso é o caminho nosso, a semeadura nossa é a semeadura nossa. Então, se a gente conhecer de antemão como é o pensamento da pessoa, daí a gente respeita aquela forma dela pensar e segue em frente. E você vai fazer aquilo que ela quer. Daí o caminho vai estar aberto. Agora, se a gente entrar nessa questão de estar certo ou errado, às vezes nem a gente pode estar certo, nem eu posso estar certo. Então, a gente sempre duvida da gente mesmo também. Com que base em que eu acredito que isso está certo. Agora, se a congregação do adventista, tem muitos outros modelos, né? Tem o ateu, já teve muito ateu que veio fazer terapia comigo e se tornou cristão. Ele começou a sentir, ver uns negócios, falou, problemas, você mudou seus preceitos. Ele teve aceitação para isso, né? Ele que quis, isso, né? Daí a pessoa mudou. Eu já fiz estudo com o Testemunho de Jeová, que ele mudou, e daí eles mandaram o líder dele lá, que falava 7 línguas, para dar estudo para mim. Daí ele concordou tudo comigo e virou meu amigo. Por quê? Porque como eu conhecia toda a história do surgimento e de como foi feito a Bíblia, como foi criado o estatuto deles, os preceitos deles, então eu questionei direto na raiz no pensamento deles. Daí ele teve que enxergar algumas coisas. Não que seja certo ou errado. Eu acredito assim, que cada um está na religião, porque aquele momento ela tem que atravessar um rio profundo que talvez ela não está preparada para passar. Então daí ela precisa daquela religião, daqueles amigos, daqueles irmãos, daquele líder. E ele que decide o tanto de tempo que ele vai querer. Se você pegar Jesus não tinha religião. E no tempo de Jesus, assim, para quebrar tudo, tinha gay, lésbica, prostituta, ladrão, assassino. E quem que acusou Jesus e condenou Jesus? E foram os religiosos ou que se considerava santo. Entendeu? Então, o que acontece? Às vezes, imbuído de uma religião ou de um mapa, a gente acredita que toda a vida é regida por aquele mapa, mas aquele mapa só existe na nossa cabeça ou na religião que a gente segue. Se sair daquela religião, o mapa é diferente, porque o território é diferente e o mapa é diferente para os outros. Então, o preceito é esse: mapa não é território. O que eu vejo, o que eu penso, o que eu acho, é meu somente. Não serve para... Ele vai talvez mostrar um melhor caminho. E é isso que nós vamos ver mais na frente. Quando a gente entende isso, a gente analisa se o que eu estou fazendo me está dando esses resultados. Então, se eu mudar o que eu estou fazendo, eu vou mudar meus resultados. Quando a gente entende esse princípio, então daí a gente dá abertura e não entra nas energias, no pensamento dos outros. Mas a gente vai estar apto a aprender um monte de coisa e daí escolher qual que é o melhor e qual que vai dar o resultado para a minha vida, para os meus pensamentos, para a minha felicidade. Entendeu? Porque essa primeira pergunta não foi, foi de forma geral. Não foi só religioso, mas qualquer situação que a gente pegar, como você acha? Assim,